Você reconhece esse mundo majestoso? O segundo maior planeta do Sistema Solar, check. Um gigante gasoso com uma aparência marrom amarelada e nebulosa, check. 7 anéis enormes e intimidadores, check. Você está certo, não pode ser outra coisa senão Saturno. E recentemente o telescópio espacial Hubble fez uma descoberta que surpreende. Parece que os anéis desse planeta estão fazendo algo com ele há muito tempo. Um novo estudo revelou que os anéis icônicos estão aquecendo a atmosfera superior de Saturno. O mais legal, porém, é que os pesquisadores da NASA afirmam que isso é algo que os cientistas nunca observaram em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Esse segredo está escondido à vista de todos há 40 anos. E somente depois de usar as observações do planeta recebidas do telescópio espacial Hubble, da sonda Cassini já aposentada e das espaçonaves Voyager 1 e 2 é que os astrônomos descobriram. Essa interação inesperada do gigante gasoso com seus anéis pode se tornar uma ferramenta para prever se os planetas em outros sistemas estelares também têm magníficos sistemas de anéis semelhantes aos de Saturno. Então, como ficou claro que o planeta gigante está sendo cozido lentamente por seus próprios anéis? A evidência reveladora é uma quantidade excessiva de radiação ultravioleta. Ela pode ser vista como uma linha espectral de hidrogênio quente na atmosfera do gigante gasoso. Há um aumento na radiação que só pode significar que algo está aquecendo a atmosfera superior do lado de fora. Ainda não está claro como esse processo está ocorrendo, mas a explicação mais provável é que as partículas geladas do anel chovem sobre Saturno e causam esse aquecimento. Mas também pode ser um impacto de pequenos meteoritos ou as partículas do vento solar. O aquecimento pode ser causado pela radiação ultravioleta solar ou por algumas forças eletromagnéticas que captam poeira eletricamente carregada. Quando a sonda Cassini da NASA concluiu sua missão e mergulhou na atmosfera de Saturno, ela teve tempo suficiente para medir os componentes atmosféricos, e descobriu-se que muitas partículas estavam de fato caindo dos anéis. Mas de qualquer forma, o processo de aquecimento ocorre sob a influência do campo gravitacional do gigante gasoso. Veja bem, os astrônomos sabem sobre a lenta desintegração dos anéis de Saturno, mas descobrir como esse processo afeta o planeta? Isso é novo. Você se lembra da espaçonave Cassini da NASA que mencionei? Por mais de uma década, ela estudou Saturno, compartilhando imagens do gigante gasoso e de suas luas geladas. Ela nos levou a mundos maravilhosos, onde rios de metano corriam para mares de metano e jatos de gás e gelo lançavam material para o espaço. Essa mesma Cassini também estudou a magnetosfera de Saturno. O fato é que as forças que atuam nas profundezas do planeta produzem uma enorme bolha magnética ao redor do planeta, e essa bolha é chamada de magnetosfera. Infelizmente, os astrônomos ainda têm pouquíssimas informações sobre esse fenômeno em Saturno, pois os campos magnéticos são invisíveis e, obviamente, são mais bem estudados de dentro. Imagine o seguinte: fluxos de milhões de quilômetros por hora de partículas eletricamente carregadas do Sol, também conhecidas como vento solar, estão se espalhando pelo sistema solar. De repente, algo aparece em seu caminho. É o campo magnético de Saturno. Ele protege o planeta, fazendo com que as partículas solares se afastem. Como resultado, as forças magnéticas do Sol estão se enfurecendo fora da magnetosfera de Saturno, enquanto dentro da bolha protetora do gigante gasoso, suas próprias forças magnéticas dominam. Nosso planeta natal também tem um campo magnético, mas ele cria uma magnetosfera muito menor. Ainda assim, ela nos protege efetivamente das partículas nocivas provenientes do Sol e do espaço. Mas apesar de Saturno estar protegido por sua magnetosfera, o Sol ainda consegue atrapalhar o planeta. Ventos energéticos da nossa estrela varrem o gigante gasoso, causando enormes auroras. Mas, diferentemente das auroras aqui na Terra, as auroras de Saturno só podem ser vistas em luz ultravioleta. Em outras palavras, elas são invisíveis da superfície da Terra. Só é possível vê-las se você viajar para o espaço. Mas, aparentemente, há diferentes tipos de auroras no gigante gasoso. Por exemplo, um outro tipo é acionado pelas partículas carregadas provenientes de erupções vulcânicas nas luas do planeta. E algumas das auroras de Saturno podem ser causadas por ventos fortes que giram na própria atmosfera do planeta. Esses ventos sopram na ionosfera, que é uma região localizada abaixo da magnetosfera. Os mesmos ventos podem ser responsáveis pela taxa de rotação variável do planeta. Esse fenômeno torna difícil para os cientistas descobrir quanto tempo dura um dia no planeta com anéis.
Por falar em ventos, Saturno tem um misterioso vórtice girando sobre o polo sul do planeta. O conjunto se assemelha a uma enorme tempestade parecida com um furacão na Terra, mas somente seu olho mede quase 4.000 quilômetros de diâmetro. Para efeito de comparação, o olho de um furacão terrestre típico tem apenas 3 a 5 quilômetros de largura. O que confunde os astrônomos é que, embora o fenômeno se pareça com um furacão, ele não se comporta como um. Ele é estacionário e continua girando sobre a mesma área do Polo Sul. E enquanto os vórtices polares na Terra têm núcleos frios, o de Saturno é quente. Prepare-se para outra surpresa que Saturno preparou para nós. Em uma imagem enviada à Terra pelo telescópio espacial Hubble, é possível notar 2 pontos escuros e sombrios no lado esquerdo dos anéis do planeta. Esses pontos são informalmente chamados de raios, talvez por se assemelharem aos raios de uma bicicleta. O sombreamento e a forma dos raios variam. Eles podem parecer escuros ou claros, isso depende do ângulo e da iluminação. Às vezes, eles podem até parecer bolhas em vez de algo com o formato clássico de raio radial. Eles também não duram muito, mas a boa notícia é que mais e mais começarão a aparecer quanto mais perto estivermos de 6 de maio de 2025. É quando ocorrerá o equinócio de outono em Saturno. Na Terra, esse é o momento em que o Sol está exatamente acima do equador do planeta, e o dia e a noite têm a mesma duração. Mas em Saturno é algo um pouco diferente. Assim como nosso planeta, Saturno é inclinado em seu eixo. É por isso que ele tem 4 estações. Como a órbita do gigante gasoso é muito maior, cada uma dessas estações dura cerca de 7 anos terrestres. Um equinócio ocorre quando os anéis de Saturno estão inclinados na direção do Sol. Mas o que causa os raios? Os astrônomos acreditam que pode ser o campo magnético do gigante gasoso. Quando um campo magnético planetário interage com o vento solar, ele cria um ambiente eletricamente carregado. Como já sabemos, na Terra isso resulta nas luzes do norte, também chamadas de aurora boreal. E se falarmos de Saturno, as menores partículas do anel gelado também podem ficar carregadas, e é provável que isso levite temporariamente essas partículas acima das pedras maiores dos anéis. Pela primeira vez, os raios nos anéis de Saturno foram vistos pela missão Voyager da NASA. Isso aconteceu no início da década de 1980. Naquela época, não sabíamos que esses raios eram um fenômeno sazonal. Afinal, a Voyager 2 apenas passou pelo planeta e seguiu em frente. Para descobrir o que eram esses raios e como eles funcionavam, os astrônomos precisavam de um telescópio espacial que pudesse observar os anéis de Saturno de longe, como o Hubble. O último equinócio em Saturno ocorreu em 2009. Foi quando a sonda espacial Cassini estava viajando ao redor do gigante gasoso. Ela enviou muitas imagens incríveis para a Terra. Ela conseguiu provar rapidamente que os raios não eram causados por interações gravitacionais com Saturno ou pela influência das luas do gigante gasoso ou de pequenas luas que formam os anéis do planeta. Foi no ano de 2005 que a Cassini confirmou que os raios estavam relacionados ao campo magnético de Saturno. E embora essa missão tenha sido concluída em 2017, agora o Hubble continua monitorando a longo prazo as mudanças em Saturno e ao redor dele. Apesar de todas as observações, os astrônomos ainda não conseguem prever o início e a duração da temporada de raios. Felizmente, os anéis proeminentes de Saturno são um laboratório perfeito para estudar esse fenômeno, porque embora outros gigantes gasosos do Sistema Solar também tenham anéis, eles não são tão visíveis. E os cientistas não sabem se os raios ocorrem nesses planetas. Por que amamos tanto Saturno? Certo, porque adoramos seus anéis incríveis. O planeta se destaca no Sistema Solar por causa deles. Os anéis principais têm um diâmetro de 273.588 quilômetros. Mas sua espessura não passa de 91 metros. O anel mais lento e externo de Saturno gira a cerca de 164 km por segundo. Ele é mais lento do que a rotação do próprio Saturno. Mas você sabia que Saturno não teve anéis durante a maior parte de sua história? Vamos descobrir como eles se formaram. Por meio da última missão Cassini no planeta, os pesquisadores puderam estimar a massa dos anéis, que é de 15 bilhões de quilos. Além disso, determinaram que os anéis tinham entre 10 e 100 milhões de anos. Muito mais jovens do que o próprio planeta. O fato é que os anéis só parecem sólidos. Eles são feitos de bilhões de pedaços de rocha e gelo. Podem ser minúsculos, parecendo grãos de açúcar. Ou tão grandes quanto uma casa, ou até mesmo montanhas.
Os pedaços mais internos de gelo e rocha disparam pelo espaço a cerca de 83 mil quilômetros por hora. Há raios misteriosos em seus anéis. Parece que eles se formam e se dispersam em apenas algumas horas. E esses raios podem consistir em folhas eletricamente carregadas de minúsculas partículas formadas quando pequenos meteoros atingem os anéis. Ou talvez feixes de elétrons dos raios de Saturno. Uma teoria diz que os anéis de Saturno se formaram de todo o material excedente que ficou depois que Saturno surgiu, e que é um material que não daria para formar uma lua. Há também uma teoria que diz que havia um planeta chamado Theia, que era do tamanho de Marte e que colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. Partes mais leves da crosta foram parar no espaço durante o impacto, enquanto seu núcleo mais denso ficou para trás. Mas no caso de Saturno, todos esses detritos talvez não tenham formado uma nova lua, mas formaram anéis pelos quais muitas pessoas hoje reconhecem esse planeta. Outra teoria é que os anéis se formaram a partir de poeira e detritos de uma lua que acabou destruída por esse grande impacto, talvez por um asteroide ou cometa. Ou talvez os anéis estejam lá porque uma vez uma lua se desfez por causa da força de maré vinda de seu próprio planeta-mãe. Se esses anéis se formaram no mesmo período que Saturno, eles teriam mais de 4 bilhões de anos para reunir um pouco de detrito e sujeira provenientes das colisões de micrometeoritos. Mas esses anéis consistem principalmente em gelo de água. Nada de sujeira, o que significa que eles são mais jovens do que o esperado. E a natureza do sistema de anéis nos diz algumas coisas sobre o interior difuso de Saturno. Difuso significa que seu núcleo é como lodo. O hélio e o hidrogênio em Saturno se misturam com cada vez mais rochas e gelo ao longo do tempo, à medida que você se aproxima do núcleo do planeta. É algo parecido com o que você vê em nossos oceanos. Quanto mais fundo você vai, o nível de sal aumenta. Mas os anéis podem desaparecer em um futuro distante. Anéis são geralmente mais comuns do que pensamos. Júpiter, Urano e Netuno têm seu próprio sistema, mas nem todo planeta tem. Saturno tem um halo fascinante e definitivamente os anéis mais espetaculares, é verdade. Outros têm principalmente anéis feitos de poeira e partículas rochosas. E não só os planetas. Outros corpos espaciais podem ter anéis, como o asteroide chamado Chariklo. Mesmo que os gigantes gasosos do nosso sistema solar tenham anéis, os rochosos, ou os chamados terrestres, não têm. E uma teoria diz que pode ter sido assim que os planetas gasosos na área externa do sistema solar protegeram aqueles rochosos que se formaram no sistema solar interno de todas aquelas colisões que possivelmente poderiam ter formado anéis ao seu redor. Ou pode ser porque os gigantes gasosos são muito maiores e seu enorme volume permite que eles tenham um sistema de anéis que pode permanecer estável. E se a Terra tivesse anéis no passado também? Talvez na época da grande colisão, quando nossa Lua pode ter se formado. Agora, vamos a mais algumas coisas legais acontecendo no nosso sistema solar. Plutão, um pequeno planeta anão na borda do nosso sistema solar, também aquele que costumávamos chamar de planeta, tem uma atmosfera bastante bizarra. Ninguém esperava que a neblina lá chegasse a 1.600 quilômetros de altura. Isso significa que ela fica mais acima da superfície do que a atmosfera do nosso planeta natal. E a atmosfera de Plutão tem cerca de 20 camadas. Elas são mais compactas e muito mais frias do que os cientistas esperavam. E toneladas de gás nitrogênio escapam de Plutão a cada hora. Mas o planeta anão ainda encontra uma maneira de criar constantemente novas fontes de fornecimento para todo o nitrogênio que perdeu. Uma teoria diz que ele provavelmente produz esses suprimentos por meio de atividade geológica. Nossa Lua é bastante tranquila, mas isso não é algo que podemos dizer de Io, uma das luas de Júpiter, pois ela tem centenas de vulcões. É a lua com maior atividade vulcânica do nosso sistema solar. Io lança nuvens de enxofre até incríveis 300 quilômetros em sua atmosfera. Seus vulcões emitem muitas partículas e gases no espaço ao lado de Júpiter, a cada segundo. Suas atividades eruptivas acontecem por causa das fortíssimas forças gravitacionais e do campo magnético de Júpiter. O interior de Io fica tenso e relaxado o tempo todo, dependendo de quão perto ou longe está de Júpiter. E por isso gera energia suficiente para ter uma natureza tão eruptiva. Falando em vulcões, Marte tem um maior que todo o estado do Havaí.
A princípio, você provavelmente diria que ele é um planeta calmo e tranquilo. Mas há um tempo, enormes vulcões dominavam sua superfície. Sim, isso inclui o conhecido Monte Olimpo, o maior vulcão já encontrado em todo o nosso sistema solar. 602 quilômetros de diâmetro, comparável ao tamanho do Arizona. O Monte Olimpo tem 25 quilômetros de altura, 3 vezes a altura da nossa montanha mais alta, o Monte Everest. E pelo seu volume, esse vulcão é 100 vezes maior que o maior vulcão da Terra, que é Mauna Loa, no Havaí. Marte pode ter vulcões tão grandes porque sua gravidade é significativamente mais fraca do que a de nosso planeta natal. Além disso, a crosta da Terra se move o tempo todo, ao contrário da crosta marciana. Você sabe como as ilhas do Havaí se formaram? Um ponto quente no manto criou uma cadeia de vulcões na crosta flutuando acima dele. Um vulcão marciano pode crescer mais porque sua superfície não está se movendo. Então, um vulcão pode se formar por mais tempo em apenas um ponto. Miranda é uma das luas mais bizarras da parte externa do nosso sistema solar. É uma lua sombria que orbita Urano com muitas crateras, cumes afiados e interrupções semelhantes em sua superfície. Normalmente, esse tipo de relevo diz que determinada área costumava ter muitas atividades vulcânicas, mas não foi o caso de Miranda. Além disso, essa lua é muito pequena para gerar atividades tectônicas, outro elemento que poderia formar esse tipo de superfície. Uma teoria diz que a força gravitacional de Urano pode ter causado a ação de estica e puxa, algo que fez todas essas elevações na superfície de Miranda. Teremos que enviar outra espaçonave para descobrir o que houve por lá. Somos todos feitos de poeira estelar. 97% dos átomos de que somos feitos são iguais ao material de que nossa galáxia consiste. Tijolos para a construção da vida é um termo que usamos para um grupo de elementos que são vitais para a vida na Terra. E as estrelas também têm esses elementos, mas em proporções diferentes. Por exemplo, somos 65% de oxigênio pela nossa massa, enquanto os elementos que medimos no espaço, como os espectros das estrelas, têm menos de 1% dele. Então, Mercúrio já é o menor no nosso sistema solar, na categoria planeta, excluindo outros corpos como o planeta anão Plutão. E agora parece que ainda está encolhendo. Ele é o segundo mais denso depois do nosso planeta e está ficando mais denso com o tempo. Os pesquisadores pensaram por muito tempo que a Terra era o único planeta no nosso sistema solar com atividades tectônicas. E agora sabemos que Mercúrio também é tectonicamente ativo. A nave espacial Messenger conseguiu mapear todo o planeta. Os cientistas perceberam que o planeta está cheio de escarpas de falhas, algumas formas de relevo semelhantes a penhascos. Como são relativamente pequenos, provavelmente são jovens. E Mercúrio ainda está se contraindo 4,5 bilhões de anos depois da formação do nosso sistema solar. Vamos supor que a humanidade esteja enfrentando uma grande ameaça do espaço sideral. E imagine que um polvo gigante comedor de planetas venha ao nosso sistema solar para comer Vênus, Marte, Terra, Júpiter e outros, exceto Saturno. Portanto, as pessoas decidem se mudar para o gigante de anéis gigantes. Felizmente, elas já dispõem de tecnologias interessantes que lhes permitem fazer essas viagens. Então, rapidamente, entramos em naves gigantes, decolamos e voamos para lá. A vida no próprio planeta é impossível porque ele não tem solo firme. Não será possível aterrissar lá. Saturno é uma bola de gás gigante, 9 vezes maior que a Terra. Para comparar seus tamanhos, observe uma moeda de 5 centavos e uma bola de beisebol. E a atmosfera do planeta consiste principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, se a nave começar a aterrissar, nunca chegará a um solo firme, e quanto mais baixa ela for, maior será a pressão que sofrerá. Por fim, será esmagada. Assim, só temos uma opção: os anéis de Saturno. Eles são formados por partículas gigantes, médias e minúsculas de gelo e rocha que voam ao redor do gigante gasoso a uma velocidade tremenda. Se originam de cometas que passaram voando. A gravidade de Saturno tirou esses corpos celestes de seu curso e os esmagou com sua pressão. Os fragmentos começaram a se acumular ao redor dele, formando anéis. Algumas dessas partículas voam mais rápido, outras são mais lentas. O mais próximo do planeta é o anel D. É seguido pelos anéis C e B. Em seguida, há uma grande lacuna chamada divisão Cassini. Os anéis A, F, G e E vêm depois. Essa classificação é muito conveniente para a criação de um mapa. Portanto, as pessoas se aproximam, mas não se atrevem a pousar neles.
Primeiro, elas enviam cápsulas de teste com robôs para explorar a área. Estes escolhem um local adequado no Anel E. De fato, a distância entre as rochas é bastante grande e a nave pode voar facilmente até lá. Há partículas minúsculas, pedras enormes do tamanho de uma casa e cometas do tamanho de uma montanha inteira. O primeiro robô voa até uma grande rocha em alta velocidade. Nesse momento, uma do tamanho de uma bola de beisebol perfura o corpo dele. Outro é esmagado entre duas que se chocam. O terceiro fica preso em uma chuva de pingentes de gelo afiados e se quebra. As pessoas têm grandes oficinas de engenharia em suas naves e, por isso, constroem novas cápsulas e novos robôs. Dessa vez, eles são feitos de materiais mais duráveis. Então, chegam novamente a uma grande pedra. Algumas partículas se chocam contra eles, mas não rompem a armadura. As máquinas montam uma pequena estação em uma rocha voadora, onde as pessoas podem viver. Mas depois de algumas horas, um grande pedaço de asteroide esmaga a estação. Parece que precisamos de outra estratégia. Naves gigantes examinam toda a área do Anel E e calculam as trajetórias de bilhões de pedras. Após longos processamentos, as pessoas finalmente encontram os lugares perfeitos no meio desse caos, os quais permanecerão intactos por muito tempo. Elas pousam nessas grandes rochas em suas cápsulas e começam a se estabelecer. Constroem estações e pequenas casas e instalam baterias potentes nelas. Saturno está localizado a uma distância de 9 unidades astronômicas e meia do Sol. Uma unidade é a distância do Sol à Terra. Portanto, Saturno é um lugar bastante frio. É por isso que há tanto gelo voando ao redor dele. Mas como obter a energia para aquecer tudo? Há muito pouco nas grandes naves. Além disso, os painéis solares são ineficazes ali devido à grande distância do Sol. Assim, os cientistas criaram uma maneira de gerar energia cinética a partir de pedras voadoras. É como um moinho de vento. Quando ele aciona os ventiladores, esses movimentos são convertidos em energia. Então os engenheiros constroem painéis que coletam energia das rochas em movimento. Mas isso não diminui a velocidade delas, porque a gravidade de Saturno continua a movê-las. Dessa maneira, as pessoas recebem uma fonte de energia quase ilimitada. Algumas estações espaciais têm plantas e árvores que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Só que, em vez de luz solar, elas obtêm energia do ultravioleta. Em seguida, as pessoas enchem grandes tanques com oxigênio e os levam para suas casas. E começam a ocupar os anéis adjacentes. Não é necessário usar muito combustível para ir de um lugar a outro. É possível pousar em uma rocha, calcular a rota e esperar que ela leve até o ponto necessário. Depois, é só ir para outra e assim por diante até chegar ao destino. Cada vez mais gente deixa suas naves e se muda para os anéis. Parece que a vida está melhorando, mas então começam os problemas psicológicos. O movimento constante no vácuo do espaço leva todos à loucura. Imagine viver em um carrossel que nunca para. Não dá para ir até a loja quando quiser, porque ela sempre voa para longe. Ninguém pode sair para caminhar, mesmo com traje espacial, porque é uma chance de se deparar com uma pedra voando em alta velocidade. Não se pode planejar nada, porque, a qualquer momento, os planos podem ser arruinados por um pedaço gigante de gelo. Os computadores também não ajudam. Eles não conseguem calcular as trajetórias de todos os corpos espaciais. As rochas tendem a se quebrar e se dividir em centenas de outras menores. Além disso, novos cometas passam voando e também se tornam parte dos anéis. Tudo isso gera incerteza e causa uma sensação de ansiedade. Sem contar que é escuro, frio e muito solitário nos anéis. Pense em construir uma base em um objeto espacial, mas seu melhor amigo aterrissa em outro, a alguns quilômetros de distância. Então, um pingente de gelo gigante se choca contra a rocha dele e aumenta a velocidade. E alguns dias depois, seu amigo está muito longe. E é algo que acontece o tempo todo. A única maneira de mudar sua vida é se estabelecer em uma das luas de Saturno. O planeta tem 83 delas. Já foram confirmadas e nomeadas 63. Faltam outras 20 ainda. Todas são como mundos diferentes. Algumas podem ser habitáveis. E a melhor candidata entre elas é Titã. Pode haver água nela. E sua pressão atmosférica é apenas 1,5 vezes maior que a da Terra. A atmosfera é composta de nitrogênio e um pouco de metano, formando uma névoa de carbono nas camadas superiores de Titã. Por esse motivo, não podemos estudar essa lua a partir daqui. Mas o mais legal é que ela voa fora dos anéis de Saturno. Isso significa que seria possível levar uma vida tranquila lá.
Há também o satélite Phoebe, coberto de crateras, como a nossa Lua. Esse corpo celeste gigante se parece mais com um meteorito gigantesco. As pessoas têm muitas opções de onde começar uma nova vida. Durante algumas centenas de anos passados em naves perto de Saturno, a humanidade aprenderia tudo sobre seus satélites. Mas por que os humanos tentaram viver nos anéis? Por que não aterrissaram em uma das luas desde o início? Porque, assim, este vídeo seria menos divertido e muito mais curto. Mas e se tivéssemos nascido inicialmente dentro dos anéis de Saturno? Digamos que um meteorito enorme com água congelada tenha sido capturado pela gravidade do planeta. Havia as formas de vida mais simples dentro do gelo, que começaram a se desenvolver. Imagine que a grande rocha conseguiu permanecer intocada por centenas de milhões de anos. E durante esse tempo, surgiram os seres humanos. Mas é claro que lá eles seriam muito diferentes. Em primeiro lugar, não experimentariam forças gravitacionais. Isso os tornaria mais altos, porém mais fracos. A pele seria pálida devido à falta de luz, mas muito resistente graças às baixas temperaturas. E também áspera por causa das partículas de gelo e grãos de areia voando no espaço. Com essa armadura biológica sem gravidade, eles pulariam de uma rocha para outra em busca de comida e água. E a propósito, esse seria o principal problema. Como as pessoas sobreviveriam sem oxigênio no vácuo do espaço, onde conseguiriam alimento? Os anéis de Saturno são um lugar bastante perigoso e sem vida. Se nem mesmo as formas mais simples de vida existem lá, como se originaria uma tão complexa como a humana? Portanto, mesmo em teoria, o surgimento da humanidade seria impossível lá. Ei, olhe pra cima. Está acontecendo uma chuva de meteoros agora. Ok, na verdade não. Mas fiz você olhar, não fiz? Se você é fã de lua cheia, não deve ter perdido a do dia 27 de fevereiro. A lua se iluminou bem na frente de nossos olhos por estar localizada no lado oposto da Terra, onde o Sol está. Dê uma boa olhada nisso. Não se parece com uma enorme bola de neve, só que pendurada no céu? Algumas tribos nativas do hemisfério norte do nosso planeta podem ter pensado o mesmo. É por isso que costumavam chamá-la de lua de neve. Você sabe, quando ficava grande e cheia assim. Ok, vá em frente e pegue um telescópio agora, porque nos dias 9 e 10 de março, 3 planetas ficarão alinhados para o seu prazer estético. Começando de cima para baixo, você verá Júpiter, depois Saturno e por último, mas certamente não menos importante, Mercúrio. Agora, dependendo do alcance do seu telescópio e se você tiver um, é provável que veja alguns detalhes desses 3 planetas. Você ajusta um pouco o seu telescópio e aí está, outro planeta. Quase como se eles não estivessem a milhares e milhares de quilômetros de distância um do outro. Mas isso não é tudo. Eles também serão visíveis a olho nu. Isso significa que não será necessário usar um telescópio. Bem, você provavelmente os verá assim, 3 bolas brancas brilhantes no céu. Ainda assim, surpreendente. Você precisará olhar para o sudeste cerca de meia hora antes do nascer do sol e voilá, ali estão eles. Você gostaria de um banho relaxante? Que tal uma chuva de meteoros em vez disso? Dessa vez, pode manter seu telescópio armazenado com segurança. E não precisa se preocupar se perder uma ou duas dessas chuvas, pois muitas irão acontecer este ano. Elas serão bem espalhadas também, e não me refiro aos meteoros, esses vêm juntos. Pegue o seu calendário e coloque um lembrete sobre esses meses. Você pode escolher entre abril, agosto, outubro, novembro e dezembro. Alguns meses terão até 2 chuvas em vez de apenas uma, como outubro e novembro. Escolha o mês e o dia mais adequados para você. Basta verificar sua agenda novamente. Se achar que está um pouco frio, enrole-se em um cobertor e pule na parte de trás de uma caminhonete. Então, tudo o que você precisa fazer é ficar olhando para cima e curtir o céu a noite toda, esperando a chuva acontecer. Ou, se você gosta de utilizar o relógio, configure um alarme para acordá-lo no meio da noite. Também funciona. Mercúrio está vindo direto para você, cuidado! Não se preocupe, ele ainda está lá em cima, um pouco mais perto do que o normal. Isso porque no dia 17 de maio estará em seu maior alongamento oriental. Isso significa que será mais fácil de observá-lo. Logo após o pôr do sol, olhe para o céu a oeste e tente procurar o planeta. Isso acontecerá novamente em 4 de julho, mas dessa vez você terá que olhar para o leste. Talvez seja necessária uma bússola. Comece sua manhã cedinho, pouco antes do nascer do sol, com uma vista deslumbrante de Mercúrio e, claro, uma xícara de café na mão.
Se você perder essa chance, tente nos dias 14 de setembro ou 25 de outubro. Que tal quando a Lua perder sua cor branca natural? Isso acontece poucos dias após a primeira apresentação de Mercúrio, em 26 de maio. É chamado de eclipse lunar total. A Lua vai ficando cada vez mais escura, como se alguém estivesse jogando tinta vermelha escura sobre ela, até que ela finalmente atinja esse tipo de cor vermelha enferrujada que você pode ver na tela. Nem todos nós seremos capazes de ver isso, a menos que você esteja em um cruzeiro no Oceano Pacífico ou nos campos calmos do leste da Ásia. Se você mora próximo à Torre de Tóquio, está com sorte. Será visível em todo o Japão. E se você mora na parte oeste da América do Norte, também será capaz de ver a mudança de forma da Lua. Bem, não é bem uma metamorfose, não vai se transformar em um lobo ou algo assim. Isso só acontece com lobisomens. Então é mais como uma mudança de cor. Ainda sobre a Lua, imagine um enorme buraco negro. Bem, este próximo evento astronômico se parece com isso. Em 10 de junho, durante o eclipse solar anular, a Lua estará o mais longe que já esteve da Terra. Enquanto isso, ela acaba por cobrir a maior parte do Sol, deixando apenas um pouco de sua curvatura visível para nós. Se por acaso você olhar para o céu durante esse período, verá um enorme anel de luz. Provavelmente, você não será capaz de dizer que é a Lua lá fora, já que será da mesma cor do espaço profundo, a ausência de cor ou apenas um preto muito profundo. Ah, e aquele anel que você está vendo é a luz do Sol. Ok, já que estamos falando sobre anéis, tenho um para você, um anel de Saturno. Esse planeta é o pacote completo. É um planeta, tem anéis, e prepare-se para isso, tem 82 luas. Parece que a cada ano surgem algumas novas, do nada. De qualquer forma, durante o dia 2 de agosto, o planeta estará em seu ponto mais próximo da Terra, e o Sol nos ajudará a ter uma boa visão dele, iluminando-o intensamente. Não só será o período do ano em que ele será mais brilhante do que nunca, mas também será visível durante toda a noite. Este é o momento de preparar o telescópio novamente. Um de tamanho médio deve servir, isto é, se você quiser ver o anel e algumas de suas luas, as que mais brilham. Outro planeta que está se aproximando é Júpiter, dessa vez em 19 de agosto. A mesma coisa que aconteceu com Saturno acontecerá com ele. O Sol vai brilhar fortemente na superfície deste grande planeta. A única diferença é que dessa vez, se você tiver um binóculo bom por perto, poderá ver as 4 maiores luas do planeta. Embora elas se pareçam com pequenos pontos, agora você saberá o que eles realmente são. Ok, então você ficou pensando nas chuvas de meteoros que mencionei antes. Bem, essa será a melhor de todas. É a chamada de Perseidas, e quase parece que o céu é uma máquina de lançamentos, exceto que são meteoros. Durante esta chuva em particular, é possível observar até 60 meteoros por hora. Eles também são muito brilhantes. Olha só eles caindo! Zoom! Lá vai outro! Os melhores dias para se aconchegar, sentar na grama e simplesmente ficar deitado olhando para o céu são os dias 12 e 13 de agosto. Normalmente, quando esses 2 dias chegam, o céu está escuro e limpo. Perfeito para uma chuva de meteoros. Imagine uma lua ligeiramente vermelha. Isso é chamado de eclipse lunar parcial e acontecerá durante o dia 19 de novembro. Essa mesma lua vermelha ficará cada vez mais escura à medida que se moverá pela sombra da Terra. No entanto, não será visível para todos. Aqui está um globo. Vamos marcar os lugares de onde você pode ver este eclipse lunar parcial. Primeiro temos a Eurásia Oriental, depois o Japão. O Oceano Pacífico também está incluído nessa lista, mas a menos que você tenha um barco, provavelmente não estará lá. Em seguida, temos a América do Norte, México, América Central e, por último, algumas partes do oeste da África do Sul. Pegue seus óculos de eclipse e prepare-se para este último. É o último eclipse solar do ano. Este, em particular, é o melhor de acompanhar, já que a Lua vai bloquear o Sol por quase 2 minutos. Você será capaz de ver a coroa solar, também conhecida como sua atmosfera externa, quase como um fantasma. A parte triste é que você terá que estar na Antártica ou no Atlântico Sul. Então, previna-se. Ouvi dizer que é um pouco frio. Este planeta é chamado de a joia do Sistema Solar. Composto principalmente de gases, ele poderia flutuar na água. Se você encontrasse um reservatório com 120.700 km de largura e com a mesma profundidade. Mas o que torna o planeta tão reconhecível são seus belos anéis. Nas cores cinza e bege, eles são feitos de poeira, pedras e gelo. Alguns pedaços são tão pequenos quanto grãos de areia, outros tão grandes quanto arranha-céus.
O planeta de que estou falando é Saturno. E neste momento, a Terra está avançando em sua direção, a uma velocidade vertiginosa. Tudo começou em um dia normal, há mais de meio ano. De repente, a Terra mudou o curso que vinha seguindo por vários bilhões de anos. Mas, em vez de correr em direção ao Sol, ela começou a se afastar da sua estrela. Pensando bem, pode ser para o melhor. Temos mais tempo para encontrar uma solução. A Terra costumava se mover ao redor do Sol a uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Por alguma razão misteriosa, quando saiu de sua órbita, a velocidade permaneceu a mesma. Isso significa que cobriremos 1 bilhão e 200 mil quilômetros, separando nosso planeta de Saturno em 1 ano e 3 meses. No início, ninguém percebeu o que havia acontecido, mas algumas horas depois, tornou-se óbvio. Apesar do pânico que envolveu os habitantes da Terra, nada parecia fora do comum. Mas, muito em breve, começou a ficar cada vez mais frio. As previsões dos astrônomos eram pessimistas. As pessoas começaram a deixar suas casas nos polos e a se aproximar da linha do Equador. A maioria das espécies vegetais e animais estava passando por momentos difíceis. Algumas delas foram extintas, embora estivéssemos tentando salvá-las em estufas e parques de conservação especial. O céu mudou drasticamente. Em uma semana, conseguíamos ver Marte claramente. Parecia uma grande esfera avermelhada pairando baixa sobre nossas cabeças. Júpiter se tornou tão brilhante quanto a Lua. Uma vez que a Terra estava tão longe do Sol quanto Marte, os dias tornaram-se 2 vezes mais escuros do que costumavam ser. No início, a atmosfera do nosso planeta agia como uma barreira entre as pessoas e o espaço. É por isso que não sentimos frio imediatamente. Mas 7 dias depois, todos que ousaram sair de casa precisaram fazê-lo protegidos por roupas pesadas de inverno. Naquele momento, as temperaturas já haviam caído para 98 graus Celsius negativos. Ficou ainda mais frio quando nosso planeta passou por Marte e correu pelo cinturão de asteroides. É uma das regiões mais perigosas no nosso caminho até agora. Sim, as pessoas podiam admirar chuvas de meteoritos impressionantes riscando o céu. Mas vários corpos espaciais conseguiram passar pela atmosfera da Terra. Eles bateram no chão, achatando montanhas e deixando para trás crateras gigantescas. Eles causaram tsunamis e provocaram terremotos. Agora, a maior parte do planeta, incluindo os oceanos, já se transformou em um deserto gelado. Faltam alimentos e recursos naturais. Construímos cidades subterrâneas e túneis conectando-as. Nossos cientistas trabalham dia e noite para encontrar uma maneira de sair dessa situação. Se não a encontrarem, é isto que vai acontecer. Quanto mais próximo nosso planeta estiver de Saturno, mais o planeta anelado aparecerá no horizonte e maior ele parecerá. Em breve, ele brilhará mais forte do que a lua cheia. A enorme orbe marrom amarelada será visível mesmo durante o dia, mas vai parecer especialmente impressionante à noite. Em vez de dormir, milhões de pessoas passarão horas vendo Saturno parecer cada vez maior. Um dia, a distância entre os 2 planetas se tornará a mesma que a distância entre a Terra e Marte costumava ser. O disco de Saturno terá cerca de 1/4 do tamanho da Lua cheia. Seus anéis terão até 2/3 do tamanho do nosso satélite natural. Logo depois disso, a velocidade do nosso planeta começará a aumentar sob a influência da atração gravitacional de Saturno. O planeta anelado é 9 vezes mais largo que a Terra e sua massa é quase 100 vezes maior. É por isso que, em vez de nos movermos a uma velocidade de 46 km por segundo, estaremos correndo pelo espaço a quase 64 km por segundo. Isso é 2.400 vezes a velocidade média de um carro. A gravidade de Saturno influenciará a Lua mais do que a da Terra. Em pouco tempo, perderemos nosso satélite. Ele será catapultado para o espaço sideral, provavelmente entrando em uma órbita elíptica ao redor do Sol. Se a Terra não estivesse prestes a colidir com Saturno, num futuro próximo, a Lua poderia um dia cruzar o caminho do nosso planeta novamente. Nada de bom resultaria de tal encontro. Mas como estão as coisas para Saturno? Saturno é um dos maiores planetas do Sistema Solar, perdendo apenas para Júpiter. Mesmo que os anéis ao redor do planeta sejam enormes, eles são bastante finos, com menos de 1 quilômetro de espessura. Ainda assim, os anéis principais são grandes o suficiente para se estender da Terra à Lua. Mas como o planeta conseguiu esses acessórios de tirar o fôlego? Além da borda externa dos anéis principais A, B e C, há algo que os astrônomos chamam de Anel F.
Com vários milhões de anos, ele é o mais estranho. Este anel em constante mudança é feito de material gelado e é incrivelmente complexo. Suas curvas, torções e aglomerados de substância mais brilhantes fazem com que pareça trançado. Saturno tem mais de 50 luas confirmadas. 2 delas, Pandora e Prometeu, flanqueiam o anel F em ambos os lados. Elas entram e saem do anel agindo como pastores. Elas agrupam partículas de gelo em uma faixa de 96 quilômetros de espessura. Mas por que elas estão realizando essa dança elaborada? Ninguém sabe. O que os cientistas sabem é que quando os anéis de Saturno estavam evoluindo, o material gelado se agrupou e formou pequenas luas. Algumas delas cresceram e se transformaram nas maiores luas do planeta. Mas 2 delas colidiram. Foi assim que o misterioso anel F surgiu. Se as mini-luas fossem feitas apenas de pequenas partículas de gelo, a colisão espacial teria deixado um anel e nada além disso. Mas elas tinham núcleos rochosos densos. Esses permaneceram intactos e se transformaram em Pandora e Prometeu. As pessoas não têm nenhuma evidência de que Saturno já colidiu com outro grande corpo espacial. A nossa Terra pode ser o primeiro. Mas antes de colidir com o planeta em si, teremos que passar por seus anéis, incluindo o anel F. E não, nosso planeta não vai apenas fazer um buraco neles. Os anéis de Saturno são feitos de pequenas partículas. A gravidade da Terra começará a puxar alguns deles para fora de sua órbita quando estivermos perto o suficiente. Isso resultará em uma longa pluma que alcançará nosso planeta. E mais tarde, quando nos espremermos por entre eles, a nuvem de partículas de gelo se arrastará atrás da Terra. Contudo, não terá energia suficiente para livrar Saturno de seus anéis completamente. Eles continuarão a se mover ao redor do seu planeta natal, mas suas órbitas mudarão e se tornarão mais alongadas. Não haverá mais bandas impressionantes. Com o tempo, os anéis provavelmente podem se estabelecer novamente, mas a Terra não lhes dará essa chance. A colisão com o nosso planeta não deixará Saturno ileso. Se ainda houver a possibilidade de dar uma espiada no céu, as pessoas poderão ver os anéis desaparecerem no nada, mas não por muito tempo. Em breve, os pedaços grandes de rocha começarão a atingir a superfície do nosso planeta, deixando para trás terras sem vida pontilhadas de crateras. Na pior das hipóteses, a Terra pode até colidir com uma das numerosas luas de Saturno. Mas vamos imaginar que passamos por esta região intactos e agora nosso planeta está muito perto de Saturno. O gigante gasoso pode parecer arejado, mas é impossível a Terra voar através da enorme esfera e sair do outro lado. A gravidade é o que mantém todo esse gás unido. A mesma gravidade que fará o nosso planeta acelerar. Quanto mais próximo ele estiver desse corpo espacial, muito maior e mais forte será a atração. Isso fará com que as falhas na Terra sejam arrebatadoras. Também causará poderosas erupções vulcânicas em todo o mundo. E então, com uma força enorme, nosso planeta colidirá com Saturno. As atmosferas dos planetas serão comprimidas. Isso causará um aumento dramático e rápido da temperatura. E em pouco tempo, o ar estará em chamas. Os cientistas afirmam que o núcleo de Saturno é denso, feito de ferro e níquel e cercado por uma camada rochosa. Mas nunca chegaremos lá. A Terra queimará na atmosfera do planeta maior após ser literalmente dilacerada. Nosso belo mundo verde azulado se transformará em bilhões de trilhões de toneladas de rocha vaporizada. Uma pena. Talvez a Terra se torne mais um anel de Saturno, no lugar dos que destruiu. Parece sombrio, eu sei. Mas isso é apenas um sonho ruim. Então, talvez possamos fazer esse esforço e nos salvar de uma ameaça real. A mudança climática. Só estou sugerindo. Olhe para cima, encontre aquele pontinho amarelo. É Titã. Ela é a maior lua de Saturno e a segunda maior lua de todo o nosso sistema solar. E pode ser o único lugar em nosso sistema solar com água líquida além da Terra. Além disso, possui uma atmosfera que serve de escudo contra a radiação solar e os raios cósmicos, assim como a Terra. Se a vida fosse uma casa, Titã teria muitos dos tijolos que você precisa para construí-la. Aperte o cinto, você está indo para lá. Demora muito para chegar em Titã, mas você sabe, a magia do YouTube. Chegamos. Ela é um pouco maior que a nossa Lua e muito mais pesada. É até mesmo maior que Mercúrio. Isso significa que sua gravidade ainda é muito fraca. Você se sentirá 7 vezes mais leve aqui do que na Terra. Na academia local na Terra, você pode levantar 70 quilos. Em Titã, você pode levantar mais de 450 quilos.
A superfície é principalmente composta de gelo, tem pequenas montanhas, crateras e alguns criovulcões. Basicamente, o mesmo que um vulcão normal, mas em vez de lava, essa besta cospe água, gelo, amônia e metano. Tem lagos e nuvens, mais ou menos como um desfiladeiro na Terra. Mas aqui há apenas uma pequena diferença. Tudo está coberto por uma espessa neblina e às vezes cai granizo de metano congelado. Na Terra, usamos metano como combustível porque ele queima, mas em Titã não há oxigênio. Não dá para fazer fogo neste pedaço de rocha. A ausência de oxigênio significa que você precisa colocar uma máscara de oxigênio, mas você não precisa usar um traje espacial inteiro como na nossa Lua, pois Titã tem uma atmosfera mais forte. Mas você trouxe um moletom, certo? Vai ficar bem frio em breve, como 185 graus negativos. O mais frio que já esteve na Terra foi 90 graus negativos, e isso foi no Polo Sul. Aqui é tão frio assim porque está muito longe do Sol, quase 1,4 bilhão de quilômetros. De qualquer forma, essa névoa densa e essa atmosfera impedem os raios de sol de aquecer a superfície. Parece meio extremo, mas a vida também é. Ela pode sobreviver em quase qualquer lugar. Pegue a bactéria Deno... alguma palavra longa em latim. Ela pode sobreviver à radiação e a temperaturas extremamente baixas. Ela ainda sobreviveu um ano inteiro no espaço sideral do lado de fora da Estação Espacial Internacional. Titã seria moleza em comparação a isso, especialmente se a gente cavasse um pouco. Muitos cientistas acreditam que existe um oceano inteiro sob a superfície de Titã. A gravidade de Saturno dá ao núcleo de Titã um pequeno aumento de calor, e além disso, há amônia naquele oceano. É como a versão de anticongelante de Titã. Contanto que a água permaneça líquida, a vida tem uma chance muito forte de sucesso. Então, o que há lá embaixo? Os cientistas encontraram evidências reais de que já pode haver vida em Titã. Aqui, verifique o que nos mostra este microscópio. Este é o C3H2. Ele foi descoberto por este estranho grupo de coisas que parecem antenas que existem no deserto do Chile. Ele usou 66 antenas, todas apontadas para o mesmo lugar no céu. Esta molécula C3H2 pode atuar como um bloco de construção do DNA, o código da vida. Algumas pessoas acreditam que essas moléculas existiam em nosso planeta bilhões de anos atrás, exatamente quando a vida começou. Os cientistas também a encontraram em primeira mão com uma sonda que realmente pousou em Titã. Acontece que aquelas antenas do deserto estavam certas. Titã então saltou para o topo da lista de lugares onde poderíamos viver um dia. Desculpe, Marte. A NASA tem um novo projeto, a missão Dragonfly. O plano é enviar um drone para lá e explorar Titã ainda mais. Ainda faltam cerca de 6 anos para a missão, e o foguete chegará à Lua de Saturno 9 anos depois disso, então teremos que esperar um pouco antes de fazer as malas e seguir para Titã. Depois que o drone da missão Dragonfly pousar na superfície de Titã, ele vai girar como uma espécie de helicóptero duplo. Vai ter 8 hélices, cada uma com 1 metro de largura. Como a gravidade é fraca, isso é mais do que suficiente para dar ao drone uma boa velocidade de cruzeiro. Ele será capaz de voar cerca de 3 km direto para cima e decolar e pousar verticalmente como um helicóptero normal. O principal problema de tudo isso são as baterias do drone. Os cientistas inventaram um gerador que converte a energia da radiação térmica em energia elétrica, seja lá o que isso signifique. Uma carga de bateria deve ser suficiente para várias horas de voo contínuo. O Dragonfly vai carregar muitos equipamentos de pesquisa, então não é como aqueles drones que as pessoas fazem voar pelo parque em um domingo. Vai ter o peso de cerca de 3 avestruzes. Terá 2 brocas, um monte de sensores, uma coisa espectral para descobrir quais produtos químicos estão por lá, e também terá seu próprio canal meteorológico, com um monte de instrumentos para medir temperatura, nuvens e outras coisas. E como qualquer gadget atual, ele terá uma câmera. Prepare-se para algumas belas fotos da paisagem épica de Titã. A noite em Titã dura cerca de 8 dias terrestres, quando o drone está relaxando na superfície, recarregando e analisando amostras. É muito tempo, mas na verdade essa é uma coisa boa. A distância entre Titã e a Terra causa um pequeno problema, um atraso na comunicação. Quando um sinal é enviado para o Dragonfly a partir do controle da missão, este sinal tem que viajar meio sistema solar, o que leva mais de 1 hora. Em contraste, o atraso do sinal para Marte pode ser de apenas 10 minutos, e o atraso do sinal para a Lua tem apenas cerca de 1 segundo. Os cientistas esperam que o Dragonfly forneça mais informações sobre se podemos viver em Titã ou não. Alguns especialistas esperam encontrar uma sopa primordial lá,
Essa sopa, ou caldo, possui um monte de coisas necessárias para criar vida. Tivemos essa mesma sopa na Terra há cerca de 4 bilhões de anos, e cada organismo vivo que já existiu evoluiu a partir desse caldo de elementos orgânicos. Se o projeto Dragonfly for um sucesso e Titã se mostrar habitável, ele terá mais uma missão: encontrar um bom lugar para nos estabelecermos por lá. Mas criar uma colônia autossustentável em outro planeta seria definitivamente a coisa mais difícil que os humanos já fizeram. Primeiro obstáculo: produção de energia. Provavelmente a partir de algum tipo de usina nuclear. Em seguida, vem o abrigo para humanos e suas máquinas. Esses novos edifícios em Titã terão que nos proteger do frio extremo e do mau tempo. Em seguida, água potável e oxigênio. Precisamos inventar uma maneira de coletar ou de fazer ambos. Depois, estufas para o cultivo de alimentos. Também precisaríamos minerar combustível para o transporte. Felizmente, Titã está cheia de metano, que é um ótimo combustível. Um grande problema, porém, é a gravidade. Por ser tão fraca em Titã, quem vive lá pode perder muita massa muscular, dificultando o trabalho e até mesmo a vida. E tem aqueles criovulcões irritantes atirando coisas em momentos aleatórios. Ou talvez precisemos de uma ideia mais drástica e ousada. Que tal mudar a atmosfera de Titã para que possamos respirar nela e não tenhamos que usar diversos chapéus e luvas? Para fazer isso, precisaríamos terraformar a superfície de Titã por um longo tempo. A atmosfera de Titã precisaria ser enriquecida com oxigênio para respirarmos, e seria ótimo se fosse um pouco mais quente por lá. O próximo passo seria criar uma biosfera, o que significa plantas. Poderíamos transformar Titã em uma selva florescente com plantas levadas da Terra, mas por causa da pressão e da gravidade, elas seriam completamente diferentes das plantas terrestres. Elas poderiam todas crescer muito, ou talvez elas diminuíssem para um tamanho minúsculo. Nós realmente não sabemos. Em primeiro lugar, precisamos ter certeza de que a vida é mesmo possível em Titã. Os cientistas pensaram recentemente que poderia haver vida em Vênus. O planeta é mais ou menos do mesmo tamanho que a Terra, e os cientistas até o chamam de irmã gêmea da Terra. Eles descobriram um gás em Vênus, a fosfina. Supostamente teria sido feito por organismos vivos. Contudo, isso não se confirmou. Existe alguma fosfina flutuando, mas bem menos do que pensávamos. Olha, a ciência em outros planetas é algo complicado, gente. Sempre estamos passíveis a erros como esse. Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto. Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b. E eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. Esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra. E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a Lua cheia. Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno. Uma teoria diz que são os restos de uma Lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo, esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava.
Pequenos pedaços da antiga Lua ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua, que costumava orbitar J1407b, tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis. Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente, as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a quatrilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD 0346-246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando. Seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos, um cenário muito mais interessante aguardará a anã negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a anã negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço. Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que, de repente, se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma anã negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que é uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas. E como a estrela hospedeira é rica em carbono, o planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancri E está a 40 anos-luz de distância do nosso. Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal. Outro que é rico em pedras preciosas é HAT P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui.
é 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT P7b é quase tão quente quanto uma anã branca. Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em corindon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP-12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP-12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da estrela puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão, sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas 2 estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra. Ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física. Um enorme meteorito entra na nossa atmosfera, causando uma explosão de proporções catastróficas. Todas as formas de vida da Terra deixam de existir. Uma onda gigante de fogo envolve o planeta várias vezes, até que apenas restam cinzas e poeira da paisagem verde. Mas então novamente existe outra opção para o futuro do nosso planeta. O Sol poderia engoli-lo? Ei, quem é esse? No curso de sua evolução, nossa estrela continuará se expandindo. Eu sou o único a ouvir esta voz? Até ficar tão grande que irá engolir nosso planeta sem nem perceber. Ei, amigo, este é o meu vídeo. Acho que não. Ok, vou dividir com você. Mas não vamos olhar tão longe no futuro. O que você disser, amigo? E que tal o fato de que a Terra em breve terá anéis? Como em Saturno? Quase. Os anéis de Saturno são feitos de poeira e gelo. Sim, já ouvi falar sobre isso. Milhares de anos atrás, algo realmente misterioso aconteceu na órbita de Saturno. A gravidade do planeta destruiu um de seus satélites. Sim, Saturno é um gigante gasoso. Ele é 95 vezes mais pesado que a Terra, portanto tem gravidade mais forte, e atraiu uma pequena lua de sua órbita para sua superfície. Então ela foi dilacerada por dentro pelas forças das marés, como aquelas entre a Terra e a Lua. Muitos fragmentos enormes ficaram na órbita de Saturno. Alguns cientistas dizem que houve uma colisão de 2 luas lá, como um choque entre bolas de bilhar. Como resultado, ambos os corpos cósmicos se transformaram em uma pilha de detritos e blocos de gelo. Não importa como chegaram lá, esses detritos começaram a circular Saturno e colidiram uns com os outros, transformando-se em rochas menores. Era uma espécie de liquidificador cósmico. As rochas gradualmente se transformaram em pó, e enormes blocos de gelo em pequenos cristais. Em média, os objetos estão na mesma proporção para esses anéis que uma unha humana para um ônibus escolar. E em breve, anéis semelhantes aparecerão ao redor da Terra. Mas como? Quer dizer, nós temos a Lua, e é difícil imaginar que ela poderia partir-se a qualquer momento. Além disso, não temos outra para recriar a mesma colisão na nossa órbita. Lixo espacial. Temos muito disso. Começamos a lançar naves espaciais na órbita da Terra por volta de 1957. E isso quase sempre repete o mesmo cenário.
Sim. O foguete consiste em várias partes. Um propulsor ou mesmo vários deles. O segundo estágio do foguete e um compartimento de carga que fica em uma cápsula no final do foguete. Este é acelerado quase até a órbita por um propulsor, que em seguida desacopla. O segundo estágio aciona os motores e sobe ainda mais alto para colocar o compartimento de carga em órbita. Na sequência, o segundo estágio também desacopla e a cápsula de carga solta o satélite ou a sonda espacial no espaço sideral. Sim, o primeiro e o segundo estágios do foguete da cápsula de carga eram descartáveis. Isso significa que permaneceram na órbita da Terra. Com o tempo, nosso planeta os atraiu. Eles entraram na atmosfera e queimaram por causa do atrito com o ar. Mas muitos objetos continuam orbitando a Terra por décadas. Em 2021, existiam cerca de 170 milhões de itens de detritos espaciais em nossa órbita, que são partes de naves espaciais, como os parafusos usados para desacoplar partes dos foguetes. Há também satélites artificiais antigos, outros em operação, naves em funcionamento e restos de colisões que já aconteceram. Eu ouvi sobre isso. Em 2009, 2 satélites colidiram entre si. Houve outras colisões acidentais antes, mas essas foram muito menores e entre objetos de tamanhos diferentes. Sim, e esses fragmentos de metal pontiagudos estão voando em órbita a cerca de 10 km por segundo. Assim, poderiam fazer uma viagem de Nova York a Londres em menos de 10 minutos. É aproximadamente a mesma velocidade com que nossos foguetes voam, e isso é cerca de 45 vezes mais rápido que os aviões comerciais. Então esses fragmentos têm muita energia. Como eles colidem entre si, se quebram e ficam menores, assim como os detritos lunares ao redor de Saturno. Exatamente! Mas um monte de detritos de metal orbitando mais rápido que a velocidade do som pode danificar nossa espaçonave, certo? Sim! A Estação Espacial Internacional já ligou seus motores para manobrar uma vez para evitar uma colisão com uma nuvem de detritos espaciais. Peças metálicas afiadas podem danificar o casco da estação ou até mesmo perfurá-lo. Assim, a EEI, no valor de cerca de 150 bilhões de dólares, seria destruída. Então, se continuarmos jogando detritos em órbita, podemos realmente dar anéis ao nosso planeta. E eles serão visíveis mesmo durante o dia. Refletirão a luz do Sol, assim como a Lua. E se você olhar pela janela, verá belas listras interrompidas pela sombra que a Terra projeta. É uma vista incrível. Quer ver uma ainda mais inusitada? Imagine que o nosso Sol aumentou 10 vezes de tamanho. E esse processo está acontecendo agora. Nossa estrela é um caldeirão gigante queimando hidrogênio. Ela está aquecendo continuamente e a cada bilhão de anos fica 10% mais brilhante e cria mais calor. Isso vai aquecer mais a Terra e, eventualmente, os oceanos e mares do nosso planeta começarão a evaporar. Nuvens espessas cobrirão completamente o céu, transformando a Terra em uma estufa gigante. Nossa casa vai se parecer com Vênus. Parece que a humanidade não poderá mais viver na Terra. O que faremos então? Vamos carregar todos os humanos e animais em naves espaciais e nos mudar para Marte. A essa altura, o Sol já o aqueceu bem. A água e o dióxido de carbono nas profundezas do planeta começarão a evaporar e criar uma atmosfera lá. Isso causará um efeito estufa e aquecerá o planeta o suficiente para você usar shorts lá. E então veremos a Terra se tornar uma rocha sem vida com nuvens ácidas como Vênus a partir da superfície de Marte. Sim. Mas em cerca de 7 bilhões de anos, o Sol começará a se expandir ainda mais e se tornará um gigante vermelho. Nesta fase, se tornará 256 vezes mais largo do que é agora. Então, vai engolir completamente Mercúrio e Vênus. E a borda da estrela ficará bem na órbita da Terra. Então, nosso planeta simplesmente mergulhará no plasma quente na superfície do Sol? Talvez. Mas quando uma estrela queima tanto combustível, perde peso. E assim, o campo gravitacional do Sol também enfraquecerá. Portanto, não manterá mais os planetas do Sistema Solar tão próximos de si. Talvez a nossa órbita fique mais ampla, e então a Terra se tornará o primeiro planeta perto do astro-rei. Alguns cientistas acreditam que neste momento, Titã, a lua de Saturno, pode ganhar condições adequadas para se tornar um novo lar para a humanidade. Assim, o Sol começará a derramar suas camadas superiores. Vai perder massa e gravidade dramaticamente. Isso mergulhará o Sistema Solar no caos. Alguns planetas irão colidir uns com os outros. Outros podem simplesmente voar para o espaço escuro distante. Seria um jogo de bilhar cósmico. Exatamente. E o estágio final da vida do Sol é uma anã branca. Então nossa estrela se tornará do tamanho da Terra. Os planetas que sobreviverem não receberão o calor suficiente da anã branca, e sua luz irá desaparecer gradualmente ao longo de bilhões e trilhões de anos.
Outro desafio que aguarda a Terra em um futuro distante tem uma escala galáctica. A colisão da Via Láctea e Andrômeda. Bingo! Neste momento, a galáxia de Andrômeda está se movendo na nossa direção a 100 km por segundo. Você poderia fazer uma viagem ao redor do mundo a essa velocidade em apenas 6 minutos. Você já pode ver as estrelas e o gás da galáxia de Andrômeda no céu noturno a olho nu, a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. E daqui a 4 bilhões de anos, as galáxias começarão o processo de fusão. Ninguém pode ter 100% de certeza sobre o que acontecerá com a Terra. Pode ser um caos total com as estrelas e nebulosas de ambas as galáxias colidindo. Então, explosões de supernovas aconteceriam em todos os lugares, como fogos de artifício. Mas isso é extremamente improvável de acontecer. A concentração de estrelas e objetos espaciais nas galáxias é muito baixa. As distâncias entre elas são gigantescas. É como se você pegasse um punhado de areia e espalhasse por todo o planeta. O cenário mais provável é que quando as duas galáxias colidirem, não haverá água líquida na superfície quente da Terra. Isso significaria o fim de toda a vida terrestre. Os cientistas acreditam que isso pode acontecer em cerca de 3,75 bilhões de anos. Considere Encelados, a lua gelada de Saturno, um dos lugares mais promissores para procurar vida fora da Terra. Os cientistas acabaram de detectar o último dos 6 ingredientes necessários para sua formação, o fósforo. Esse elemento mais raro foi descoberto em um oceano em Encelados. Ele ajuda a tornar o solo fértil na Terra, mas a concentração desse mineral nos mares ocultos da Lua distante pode ser de 100 a 1000 vezes maior do que nos oceanos do nosso planeta. E talvez ocorra porque o oceano de Encelados é rico em carbonatos, exatamente como a água com gás, e esta provavelmente dissolverá os fosfatos das rochas da Lua. A nova descoberta também sugere que em outras luas geladas de Saturno, como o Titã, as águas também podem estar carregadas de fósforo. Por que os cientistas estão tão entusiasmados com esse mineral? Bem, os fosfatos, que são compostos contendo fósforo, são componentes cruciais da vida na Terra. O DNA, o RNA e as membranas celulares os têm. Mas entre os 6 elementos necessários para a vida, que são carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, o fósforo é o menos comum. Em 2004, a sonda espacial Cassini entrou na poeira do segundo anel mais externo de Saturno, chamado de E. Ele é composto de grãos de gelo ejetados por Encelados, e ao estudar esses grãos examinados pelo analisador de poeira cósmica da Cassini, os pesquisadores detectaram fósforo. Encelados é a 6ª maior lua de Saturno. Ela não é realmente grande, tem apenas 505 km de diâmetro, ou seja, é pequena o suficiente para caber dentro do estado do Arizona. Deveríamos tentar isso algum dia. É interessante notar que quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os astrônomos pensaram que Encelados seria uma bola de gelo congelada. Mas então, surpresa, surpresa, eles viram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície dessa lua. Ficou claro que havia um oceano global entre o núcleo rochoso dela e sua casca gelada. Os mesmos pesquisadores descobriram anteriormente que esse satélite natural de Saturno também pode ser o lar de moléculas orgânicas complexas. Antes, os cientistas pensavam que os fosfatos poderiam estar presos nos núcleos rochosos de Encelados e mundos semelhantes. É por essa razão que os trabalhos mais recentes, que sugerem que os fosfatos também podem ser abundantes no oceano, foram uma surpresa. Os pesquisadores examinaram 305 grãos de gelo do anel E de Saturno e descobriram que 9 continham fosfatos. E esses resultados foram claros e inconfundíveis. E isso é muito importante porque há algum tempo acreditava-se que a fosfina, um composto de hidrogênio e fósforo, existia nas nuvens de Vênus. Mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma evidência que sustentasse essa teoria. Em Encelados, no entanto, não há controvérsia, os fosfatos existem ali. Os astrônomos consideram Europa um dos lugares mais promissores do sistema solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque essa lua tem um enorme oceano de água salgada, com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, ele está escondido sob uma camada de gelo que, segundo estimativas, tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, mas ainda é potencialmente habitável. Os pesquisadores afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na camada de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. É claro que será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem fontes muito mais rasas que provavelmente estão muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1 quilômetro de profundidade sob o gelo,
E essa notícia tem duas coisas excelentes. Em primeiro lugar, aumenta as chances de haver vida em Europa. E em segundo lugar, se for verdade, pode facilitar para que futuras missões encontrem essas formas de vida, se houver alguma. Em seguida, temos Titã, a maior lua de Saturno. Ela é menor e tem gravidade mais leve que a da Terra, mas ainda nos faz lembrar do nosso planeta, já que o nitrogênio predomina em sua atmosfera. Trata-se do único outro mundo em nosso sistema solar com lagos e rios. Esses corpos d'água são feitos de hidrocarbonetos, metano e etano. Há também um oceano subsuperficial de água, mas ele está localizado muito no fundo e ninguém descobriu ainda se faz contato com algo na superfície. Se for o caso, poderá fornecer combustível para a vida depois de se misturar com a química complexa da superfície. Mas Encelados e outras luas geladas não são os únicos lugares no sistema solar que podem abrigar ou já abrigaram vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por criaturas vivas. Por exemplo, o gado que digere o alimento e emite, você sabe, gás. Entretanto, os cientistas acreditam que o metano permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho, e aconteceu 600 vezes mais rápido do que os modelos dos pesquisadores previam. A questão é, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério por lá são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície de Marte. Ali, eles podem ter sido protegidos da forte radiação proveniente do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias poderiam facilmente sobreviver em tais condições por 280 milhões de anos. Bom, é um longo prazo de validade, e significa que, se houvesse vida em Marte, poderíamos achar evidências na subsuperfície por meio de perfurações no solo. No entanto, não há água corrente em Marte, e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco, em outras palavras, está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. De qualquer forma, se não encontrarmos vida fora da Terra em nosso sistema solar, provavelmente poderemos procurá-la em exoplanetas, que é como são chamados os planetas fora de nosso sistema estelar. Alguns parecem muito promissores. O mais perto daqui é Próxima Centauri b. Ele está a apenas 4,2 anos-luz de distância da Terra. Recentemente, os astrônomos descobriram que esse mundo pode ser ainda mais parecido com o nosso do que se pensava. Ele é apenas 17% mais maciço do que aqui, e orbita uma estrela que é mais fraca e menos maciça que o Sol. Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que há chances de existir água líquida e vida ali. Parece que esse exoplaneta está preso à sua estrela-mãe. Um de seus lados está voltado para ela o tempo todo, e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Próxima Centauri b está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação da estrela pode estar puxando o ar do planeta para longe. Se esse for o caso, é pouco provável que exista água líquida em sua superfície. O Gliese 832c está a 16,2 anos-luz de distância da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a um passo de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais maciço que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como se trata de uma anã vermelha muito mais fria e mais fraca do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se ele é semelhante à Terra, e provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa que cria um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que consegue liberar de volta para o espaço. Isso significa que é mais provável que o Gliese 832c se assemelhe a Vênus, quente e escaldante, do que a Terra, relativamente fria. Por mim, tudo bem.